porque o Barcelona de Guayaquil não é o melhor time do mundo, mas também não é um time ruim, não. Fez uma pré-Libertadores excelente. Aí começou perdendo para esse mesmo Independente Del Valle por 3-0, perdeu para o Flamengo. Aliás, perdeu para o Júnior Barranquilla. Júnior Barranquilla, perdeu para o Júnior Barranquilla e agora joga a vida, né? Se quiser ter chance de classificação, tem que ganhar o Flamengo. E o Flamengo, por sua vez, que ganhou os 2 primeiros jogos, não pode perder. Então é uma situação bem complicada do Domi. E é aquela história, né? O próximo jogo é sempre o mais importante, mas para o Domi pode ser o último. Eu entendo que a derrota contra o Independente Del Valle foi muito, muito forte. Os rumores é que era unânime que queriam a saída dele, e quem segurou foi o Marcos Braz, até porque eles permaneceram lá. Então, 6 desfalques, até para o Flamengo, que tem um excelente elenco, é muita coisa. Então, a gente tem que esperar terça-feira, um jogo exclusivo nos canais Fox Sport. A gente vai estar todo mundo atento, todo mundo ligado nos canais Fox Sport para ver esse jogo e para ver qual vai ser o resultado, né? Como vai reagir a equipe do Flamengo depois dessa goleada, Preto. Zinho, eu acho que é até difícil fazer uma avaliação, porque eu ia te fazer a seguinte pergunta. Eu ia falar assim, Zinho, você espera alguma mudança, não do Flamengo, mas do técnico Domi, com relação àquilo que você já viu do trabalho dele? A gente está falando de rodízio. Agora, se vem aí diagnóstico de muitos jogadores, quando eu digo muitos, um jogador já é muito, 2, enfim, com Covid é muita coisa. Aí o Domi vai ter que trabalhar também com o que ele tem nas mãos. Como é que você vai conseguir avaliar o trabalho dele na próxima terça-feirazinho? Primeiro tem que saber essa confirmação, né? Eu não vou aqui falar o nome de mais ninguém, porque o Marcos Braz já falou aí que não está, né? E a informação que eu tinha é que ele, inclusive, foi enviado novamente para fazer uma contraprova para ter a certeza. Bom, espero que ninguém esteja, né? O nosso desejo é que ninguém esteja infectado, todos estejam com sua saúde perfeita, é o nosso desejo, né? Então, sem falar em quem está infectado ou não, a verdade é que o Domi, ele tem a filosofia de trabalho dele, o estilo de jogo dele, e isso ele não vai mudar. Ele não vai agora para o jogo contra o Barcelona, independente dos atletas que ele vai ter para escalar, ele vai voltar ao esquema de jogo que o Jorge Jesus fazia? Não vai. Ele vai manter a sua convicção, né? Ele gosta de um homem mais de referência. A informação que tem é que o Gabigol também está com problema muscular, é dúvida, né? Muitos dizem até que não vai jogar, mas eu prefiro esperar. Tem um elenco maravilhoso, o Flamengo, tem jogadores, tem peça de reposição, mas o emocional está abalado, tomou de 5-0 e virou a decisão da Libertadores para ambas as equipes. O Barcelona de Guayaquil não jogou no final de semana no Campeonato Equatoriano, nem o Independente Del Valle não jogaram, se preparando para o meio de semana, para a Libertadores. Eles estão bem colocados na competição, né? O Barcelona é ali brigando pela ponta da tabela também do Campeonato Equatoriano, não vive um bom momento no grupo, né? Vem de resultados ruins, mas como o Edmundo falou, e é verdade, o jogo que eles ainda possam alimentar uma esperança de classificação é esse contra o Flamengo. Então é uma decisão porque o Flamengo vem de um resultado, um vexame, né? Vem de uma goleada, né? Foi vergonhoso. Como, não é perder, é como perdeu, né? Foi atropelado, foi massacrado, né? Sem poder de reação. Teve altitude, concordo, atrapalha, 2.850 metros, não é como La Paz, mas atrapalha. Só que agora vai jogar, não vai jogar na altitude o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, não tem altitude.
tem sim recuperar esse emocional. Tem jogadores experientes, tem jogadores que podem sim juntos ali conversar, ó, esquecer, vamos momentaneamente apagar essa goleada aí, porque fica marcada, não adianta, é a pior derrota numa Libertadores do Flamengo, isso realmente traz consequências essa que foi amenizada porque o time ficou lá. Eu conheço o Flamengo, se tivesse voltado para aqui, a pressão, mesmo nessa época de pandemia, seria muito maior. Foi bom permanecer lá no Equador, trabalhar, conversar, bater um papo lá todo mundo juntos, né? É importante isso, né? Porque está todo mundo no hotel, todo mundo junto ali, a gente torce aí, ora para que não tenha essa infecção aí nesses jogadores, né? E foco total nessa decisão, terça-feira, aqui nos canais Fox Sports, como o Edmundo falou, jogo exclusivo, é decisão para o Barcelona e Guayaquil, e é para o Flamengo e principalmente para o Domi, porque senão, eu te digo a verdade, o empate, a pressão vai continuar em cima do treinador, infelizmente é assim, o futebol aqui no Brasil, essa pressão vai existir, porque ele também não consegue dar uma situação ou uma condição para esse time não oscilar tanto como oscila. O melhor jogo que o Flamengo fez com o comando dele, tomou 3 gols, que foi o 5-3 contra o Bahia. Assim mesmo tomou 3 gols. Então ele tem que arrumar essa casa, porque senão a pressão vai aumentar, infelizmente, né, para a saída dele, porque isso não é bom, né? Mudança de treinador toda hora. Rodrigo Bueno, desde a derrota por 5 lá para o Independente Del Valle, a gente está vendo aqui muitas críticas e pressão para cima do técnico Domi. Dá para aliviar um pouco para o técnico Domi, tentar dividir um pouquinho aí essa equação com altitude ou com os jogadores do time que estavam no gramado? O que você acha? É claro que a responsabilidade da derrota tem que ser compartilhada entre treinador, comissão técnica e os jogadores. Tem muito jogador do Flamengo que não está muito bem, nessa partida foi muito abaixo, mas eu tenho uma tese, isso é uma coisa muito minha. Quando o time grande é goleado, a responsabilidade do treinador é grande. Por mais que um jogador falhe aqui, não vá bem aqui e tal, mas time grande não pode ser goleado. E ele pecou muito, quando o jogo já tinha escapado da mão do Flamengo, estava 3-0, ele disse que trocou pensando no outro jogo já. Ele abriu mão da partida, com a partida em jogo ainda, digamos assim. E isso acabou favorecendo esse 5-0. Então eu acho que a responsabilidade dele é grande, como eu acho o geral de técnicos de time grandes que são goleados. São coisas que ficam para a história, ficam marcadas. Nós da imprensa lembramos sistematicamente. Torcedores rivais fazem memes, zoam, ficam marcados para sempre. Os torcedores do time que leva a goleada, ele mesmo fica envergonhado e não esquece disso. Então é uma marca muito forte, como falou o Zinho. Aí tem informação que eu vou falar. Que tem muita gente dentro do Flamengo que quer a saída do Domi, a gente já sabe há um bom tempo, né? Muita gente nem queria a chegada dele. Tem uma corrente, que é mais uma corrente da Gávea, que queria o Miguel Ramírez lá no começo, não o Domi. O Domi não era a primeira opção do Brás. O Brás foi para a Europa em busca de outros técnicos portugueses. Ouviu algumas vezes não. Nem a segunda e nem a terceira, né, o Rodrigo? Então, o Brás acabou ali, na hora que começaram a pintar alguns nomes, algumas negativas, ele fechou com o Domi, diferentemente de uma corrente que queria, por exemplo, o Miguel Ramírez. Então, desde a chegada do Domi, ele já tem uma resistência, já tem uma oposição ali dentro contra o trabalho dele. Mas, por exemplo, ele sempre foi um especialista em treinamento, metodologia de treino dele. Ele treinou times do Guardiola durante 10 anos, bola parada, sobretudo, análise de rival. E nesses pontos ele ainda não está indo muito bem. Nesta semana mesmo, antes do 5-0, já pintaram algumas críticas sobre o tipo de treino dele. Né? Então, digamos assim, o Marcos Braz está quase que isolado agora, segurando, sustentando o Domi. E o Marcos Braz, que postou agora que não está com Covid, aparentemente ele tem pretensões políticas. Ele quer sair vereador no Rio de Janeiro. Eu não sei até quando o Marcos Braz vai segurar sozinho praticamente o Domi. A gente lembra, no Corinthians, o Thiago Nunes era muito segurado pelo Andrés. Já tinha uma pressão muito forte no Andrés, opinião pública, torcida, mídia, né, conselheiros, para a demissão do Thiago Nunes.
E o André bancava, não, ele vai comigo, continua, tal. Até que uma hora ele não aguentou, 2 dias depois de falar que ele continuava. Então, o Marcos Braz veio ontem a público, garantiu o Domi, só que eu acho que talvez nem ele vai conseguir sustentar o cargo dele se a coisa complicar na Libertadores. E, para mim, é uma análise que eu faço dessa chave. O Barcelona de Guayaquil é um bom time, é um time perigoso, tem que ser respeitado, só que o Flamengo está correndo o risco de ficar fora, perder a vaga para o Del Valle e para o Junior Barranquilla. O Junior Barranquilla agora tem 2 jogos em casa nesse retorno, inclusive contra o Flamengo. O Flamengo pode ir a Barranquilla e conseguir um bom resultado? Pode. Mas uma classificação que parecia que ia ser fácil pode se complicar, ainda mais se o Flamengo tiver um tropeço nessa partida contra o Barcelona. Não acho que o Barcelona agora tem mais condição muito de se classificar, já perdeu muito ponto. Mas o Junior Barranquilla pode somar pontos suficientes para barrar o Flamengo. E aí, se sair na fase de grupos do Flamengo, eu acho que aí fica insustentável a situação do Domi no rubro-negro.